Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio impôs 4-0 no Vasco na Arena pelo Campeonato Brasileiro, um verdadeiro passeio. O time do Renato cresce na tabela e o que também é importante, ganha confiança para encarar agora o Santos pela Libertadores da América na quarta-feira. Neste vídeo a gente analisa a vitória gremista e o contexto tricolor às vésperas de um jogo tão importante. Faço o convite para que você se inscreva aí no meu canal, vai ali no sininho, ativa as notificações para conhecer novos vídeos. Gostando do meu conteúdo, deixe aí o seu like. Se quiser divergir, fica à vontade, vai ali nos comentários e coloque a sua opinião contrariando as minhas análises. Grêmio 1, 2, 3, 4-0 no Vasco da Gama. Alguém dirá assim, Meneghete, o time do Vasco é muito ruim, por isso está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Não deixa de ser verdade. Mas o Grêmio tornou as coisas mais fáceis. O Sapinto, o técnico do Vasco da Gama, visivelmente contrariado à beira do campo. O Vasco não tinha o seu principal jogador, o artilheiro Cano, que é um bom jogador, é uma das exceções desta equipe carioca, mas o Grêmio tornou o jogo fácil. Nos primeiros 15 minutos, o Grêmio deu o que a gente chama na várzea de uma roda. O Grêmio, com troca de passes, faltou um pouquinho mais de efetividade para ali já conseguir começar a construir a sua goleada. Teve, e eu reconheço isso, talvez do minuto 20 até o minuto 30, por ali no primeiro tempo, o Vasco deu sinais de que iria reagir. Chegou uma vez a assustar o goleiro Paulo Vitor. Não que tenha imposto muito perigo, mas o jogo ficou um pouco diferente. O Grêmio diminuiu um pouco o ritmo e o Vasco cresceu um pouco na partida. Mas depois foi um momento que... Isso aí é uma coisa comum no futebol, né? Um time quando impõe pressão no adversário, o máximo que ele faz é 15, 20 minutos, depois ele dá uma tirada no pé, o time respira, se recompõe fisicamente e nesses momentos, muitas vezes, o adversário acaba crescendo. O Vasco não cresceu de forma assustadora, mas deu a impressão de que poderia, inclusive, se encaminhar para suportar um 0-0 no primeiro tempo. Até que, numa jogada de combinação de cobrança de escanteio, Diego Souza, ele pulou contra dois marcadores do Vasco da Gama, ele tem muita imposição física, ele tem estatura, ele tem a possibilidade... Ele sobe muito, ele tem uma boa impulsão e abriu ali o que seria a goleada do Grêmio, que veio a se confirmar na segunda etapa, fez o primeiro gol. E aí foi o gol da tranquilidade. Bem, o jogo volta para o segundo tempo e praticamente não se viu o Vasco em campo. O Grêmio tomou conta, o Grêmio criou, armou, o Grêmio teve no final do jogo, chegou a colocar, quando estava 3-0 e pouquinho antes do Lucas Silva sofreu o pênalti que ele mesmo converteu. O Grêmio tinha completo domínio do jogo, o Grêmio sobrou em campo, fez 4-0, inclusive nos últimos 10, 15 minutos, até tirando o pé, até diminuindo o ritmo. O que se viu nesse jogo é um Grêmio que está focado no Campeonato Brasileiro. Porque o Grêmio tem, na quarta-feira, primeiro jogo na Arena, confronto com o Santos pelas quartas da Libertadores da América. E mesmo assim o Renato preservou o Vanderlei, preservou o Jean-Pierre, que tinha sofrido uma pancada no jogo anterior, e o Grêmio foi com o que tinha de melhor para golear o Vasco. Isto é uma demonstração de que o Grêmio mudou a forma de encarar o Campeonato Brasileiro. Parece que o Grêmio percebeu assim, olhando o cenário, olha, tá tudo japonês aí nos 4, 5 primeiros, vamos lá que dá para chegar. E o Grêmio chegou mesmo. Ainda não está na disputa do título do Campeonato Brasileiro. O São Paulo deu uma arrancada boa também. O Grêmio e o São Paulo têm o mesmo número de jogos, um a menos que muitas equipes desta primeira parte da tabela da competição, mas o Grêmio está chegando. O Grêmio já hoje tem uma situação confortável em termos de vaga na Libertadores da América de 2021. O Grêmio está em ascensão e este resultado de 4-0 contra o Vasco, que normalmente o Renato encara bem, o Renato não sobe nas tamancas, ele tem tido muita humildade quando o Grêmio tem alguma vantagem, ele vai servir para impulsionar, para dar confiança, para reforçar a autoestima do time gremista para encarar o Santos pela Libertadores da América. Por isso a vitória contra o Vasco, da maneira como ela foi alcançada, ou seja, de forma
convincente é tão interessante assim. O Renato manteve o seu padrão tático, ainda que não tenha tido o Jean-Pierre. Com o Jean-Pierre, o Grêmio já certamente começaria a construir a goleada no primeiro tempo, faria ali 2 ou 3 gols. O Grêmio faltou um pouquinho de efetividade, faltou um pouquinho de qualificação no penúltimo passe, algo que o Jean-Pierre daria, mas foi inteligente e o Renato encarou o jogo com seriedade. O Grêmio mudou a maneira de encarar o Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma cotação individual. Paulo Vitor, que jogou uma boa intervenção, uma boa defesa no canto esquerdo, em que ele espalmou a bola no primeiro tempo. No segundo tempo também um chute distante que ele pegou, uma falta que ele tornou fácil, a bola foi bem colocada que ele pegou. Nota 6. Vitor Ferraz, cruzamento para o segundo gol do Diego Souza, nota 6 também. A dupla de zaga do Grêmio consistente, marcou bem, o Jeromel em boa recuperação, num lance perigoso no segundo tempo, salvando um importante ataque do Vasco. O David Braz também muito seguro, ambos nota 7 para cada um. Diogo Barbosa, nota 6, uma boa atuação, sem grandes brilhos, uma boa atuação, na minha opinião, tem que ser confirmado como titular da posição, nota 6. Maicon acabou substituído, um bom chute no primeiro tempo, de fora da área, causando perigo ao goleiro do Vasco, nota 6. Matheus Henrique também nessa média, correu bastante, desgastou, nota 6. Pinares, gostei do chileno, um bonito gol, um gol de quem conhece, um chute de canhota de fora da área, longe da possibilidade de defesa do goleiro do Vasco, nota 7 para o Pinares. Ferreira, no meu entendimento, abaixo da equipe, eu não consegui ver um jogo do Ferreira em que ele tenha me provado que é um baita jogador. Eu lembro que certa vez eu conversei com o empresário dele, e nada contra, é a posição do empresário, que ele me disse que ele teria um horizonte melhor que o do PP e do Everton, eu não consigo enxergar isso. Nota 4 para o Ferreira, acho que ele tem uma tomada de decisão equivocada em alguns momentos. PP, brilhante como sempre, faria um gol genial no segundo tempo, quando tenta encobrir a bola, caprichosamente bate no travessão e vai para a linha de fundo, nota 7. Diego Souza, nota 9, 2 gols, definiu a vitória, definiu os 3 pontos, encaminhou a goleada, levou nota 9 o Diego Souza. Entraram aos 13 do segundo tempo, Churinho, nota 5, pouca participação. Darlan, nota 6, deu movimentação quando pôde. Lucas Silva sofreu o pênalti, fez o 4º gol, também nota 6. Tassiano, aos 27, pouquinho abaixo, entrou mais ali para preservar os titulares, nota 5. E entrou o Robinho já aos 35 do segundo tempo, sem nota para o Robinho. É difícil avalar o jogador também por 13, 14 minutos. O Grêmio mostrou também que fisicamente é mais time que o Vasco da Gama e por isso construiu o score com muita facilidade. Grêmio 4, Vasco 0, nota para o Renato, construiu a vantagem, valorizou o Campeonato Brasileiro e o Grêmio está em ascensão na competição, leva nota 8 o técnico do Grêmio Renato. O Grêmio que na quarta-feira, na Arena, primeiro jogo de ida, pega o Santos pelas quartas de final da Libertadores da América. Reitero o convite, se inscreva aí no meu canal, deixe o seu like se gostar do vídeo e vai ali no sininho ativar as notificações. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.